Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A princípio, nós vamos ler apenas os versos 14 a 16, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e fique atento, porque ao longo da nossa exposição eu vou chamar a atenção para outros versículos do capítulo 26, ok? Então vamos iniciar com a leitura meramente desses três primeiros versículos, do verso 14 ao verso 16. Depois nós vamos explorar um pouco mais o contexto que está ao redor. Então, diz assim, palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião, para o entregar. Senhor Deus, quando nós contemplamos a tua cruz, nós nos ajoelhamos diante de ti, perturbados, tristes, ó Deus, ao contemplar a maldade humana, o pecado e o dano que ele causou a nós, aos nossos semelhantes, no mundo em que nós vivemos. Mas ao mesmo tempo, ao contemplar a tua cruz, nós vemos também acender a chama de uma esperança viva, verdadeira, porque sabemos que nada daquilo pelo que Cristo passou foi em vão. Nenhuma gota de sangue derramada na cruz deixou de ser eficaz para o propósito que o Senhor estabeleceu. Obrigado porque os teus servos que aqui se reúnem são, na verdade, ó Pai, a concretização daquilo que o Senhor planejou e desejou fazer, nos concedendo vida abundante em teu Filho amado. Nós estamos aqui para te prestar culto em nome e na mediação dele, do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor nos instrua com a tua palavra, que o Senhor nos faça temer ainda mais o teu santo nome, que nós tenhamos, ó Deus, a consciência do quanto custou ao Senhor estarmos aqui, participando da tua mesa, participando desse momento glorioso de comunhão e tendo uma perspectiva de algo que vai muito além, de uma glória que vai muito além daquilo que nós podemos experimentar nessa mera existência terrena. Fica conosco e fala ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Por quanto ou pelo que você venderia a sua alma? Imagine que, hipoteticamente, alguém pudesse te oferecer coisas que em princípio fossem muito vantajosas. Uma infinidade de alternativas que seriam capazes de modificar radicalmente a sua posição ou o seu status. De repente você poderia desfrutar então de muitos bens e propriedades belíssimas. Poderia viajar para os mais notáveis países e ser recebido com pompa em todos eles. De repente você teria muitos servos à sua disposição, escolheria os meios mais sofisticados para se locomover. De repente você ficaria famoso e poderia ter muito poder financeiro e muita influência política. Você teria também, quem sabe, muita comida e diversão sempre que você quisesse, em um estalar de dedos. Tudo isso somado, e talvez muito mais, valeria o preço da sua alma? Existem duas formas de você responder essa pergunta. Uma delas é com as suas palavras. Outra é com suas ações. E o ideal é que você responda corretamente dos dois modos. Porque de nada adianta, meus irmãos, nós termos princípios se nós os abandonamos quando eles não nos são convenientes. De nada adianta dizer que nós amamos o próximo se porventura tramarmos contra ele com sordidez. De nada adianta afirmar que nós confirmamos em Deus quando nosso coração está cheio de cobiça e de ganância. Ganância foi aquilo que também maculou o coração de Judas Iscariotes.
Ele julgou que a sua alma valia 30 moedas de prata. Míseras 30 moedas de prata. O valor de um escravo naquela época, ou mesmo o valor de um pequeno lote de terra. Mas antes de nós falarmos sobre Judas, é importante pensarmos em nós mesmos, meus irmãos. Em nós mesmos. Porque tem muita gente disposta a deixar Deus de lado por um valor de miséria. Tem muita gente vendendo a alma em troca de riquezas ou prazeres. Tem muita gente que acha que dá para andar com Deus até um certo ponto. Mas a partir de um determinado limite, a companhia de Cristo pode começar a parecer incômoda e pode, quem sabe, atrapalhar os nossos planos egoístas. Judas caminhou com Jesus até um determinado momento. Seguindo a lógica do que nós expusemos no último domingo, quando tratamos sobre a negação de Pedro, hoje eu quero, meus irmãos, me deter com vocês sobre alguns aspectos da traição de Judas Iscariotes. E com isso, nós vamos assim nos preparando para as celebrações de Páscoa, para a Santa Ceia que será ministrada logo mais, a Páscoa cristã, para o culto das 7 palavras que se aproxima e assim por diante. A nossa intenção, nosso propósito já revelado, é que a nossa mente, o nosso coração vá se aproximando aqui do que aconteceu efetivamente com Jesus Cristo naqueles momentos cruciais e finais da sua vida. Porque assim nós entendemos que também nós vamos elevar um pouco mais o nosso espírito. Vamos realmente conseguir captar a mensagem preciosa da cruz do Calvário, que é comunicada ao nosso coração pelo Santo Espírito e pela ministração fiel da sua palavra. Portanto, meus irmãos, nesses dias, nós estamos tratando aqui de alguns desses momentos, desses episódios muito marcantes da trajetória de Jesus rumo à cruz do Calvário. E o que nós podemos dizer, no primeiro instante, é que o que Judas fez foi realmente algo tenebroso. Tenebroso ao extremo. É até difícil de expressar com palavras a malignidade, a vileza do ato de Judas Iscariotes. Foi totalmente odioso, por alguns fatores. Primeiro, meus irmãos, porque ele era um dos 12. Vejam vocês a informação que consta no versículo 14. Versículo 14, quando Mateus traz a narrativa da traição, do pacto da traição, ele diz que então um dos 12, dizer que Judas foi um dos 12, significa dizer, ele foi chamado por Jesus Cristo para estar com ele no início do seu ministério. Significa dizer que Judas viu, presenciou, participou, experimentou de vários e vários momentos na presença de Jesus Cristo. Significa dizer que ele foi uma testemunha ocular de milagres que Jesus operou. Que ele ouviu ensinamentos diversos e preciosos, ensinamentos celestiais. Significa dizer que ele compartilhou de momentos ao lado de Cristo e daqueles que também, assim como ele, eram apóstolos. Significa dizer que Judas, inclusive, durante aquele período de tempo, gozou da confiança do grupo apostólico, razão pela qual, inclusive, ele foi escolhido como o tesoureiro deles. Era Judas quem cuidava do caixa. Judas era, portanto, julgado ou tido pelos seus companheiros como um homem confiável. E vejam como o nosso juízo de valor pode ser bastante falho. Mas o que nós aprendemos aqui, nessa primeira informação, é que o ato de Judas foi realmente odioso pelo fato de ele estar muito próximo, mas ao mesmo tempo tão distante do Salvador. Em segundo lugar, nós podemos observar que no texto, Judas se associou a figuras execráveis. Ele se associou aos principais sacerdotes. Versículo 14 diz, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. O que é muito curioso.
Vocês notaram a afirmação que eu fiz? Judas se aliou a pessoas execráveis. Isso parece muito estranho. Porque nós estamos falando de um tipo de aliança feita entre um apóstolo e sacerdotes religiosos da época. Homens que eram também tidos como respeitáveis diante da sociedade, diante da comunidade judaica. Meus irmãos, nós estamos lendo a narrativa da traição e você já está condicionado a entender o que se passa aqui. Mas se você pudesse se abstrair desse contexto e eu dissesse para você, em determinado momento houve uma reunião entre um apóstolo e sacerdotes, muito provavelmente você tiraria conclusões positivas desse encontro. Imaginem, um apóstolo e alguns sacerdotes se reuniram para conversar. E nada podia ser mais detestável do que aquela reunião, do que aquele diálogo. Meus irmãos, um apóstolo fez um pacto com os sacerdotes. E isso é péssimo. No contexto da traição de Cristo, isso é horrendo. Não é o que nós poderíamos esperar, não é? Mas esses homens aqui não estão cumprindo funções dignas dos seus ofícios. Não estão. Nem o apóstolo, nem os sacerdotes. Eles não são pastores ou líderes espirituais verdadeiros e preocupados em pastorear as pessoas. E isso é muito triste. Os principais sacerdotes estavam também entre os principais opositores do Messias. Entre os principais opositores do Filho de Deus, o que é uma contradição imensa. Judas já tinha até aquele momento mostrado defeitos de caráter bastante significativos, mas agora, meus irmãos, ele está prestes a dar o passo decisivo para a sua própria ruína. Certamente, nem os principais sacerdotes esperavam que um membro daquele colegiado de gente que estava tão próxima de Jesus viria até eles com uma proposta tão... Aqueles homens já estavam antes reunidos e tentando planejar uma forma de apanhar Jesus e de levá-lo à morte. Mas provavelmente até eles se assustaram. Mesmo eles não compreendiam que um apóstolo viria falar dessa forma. Uma terceira razão pela qual o que Judas fez foi absolutamente odioso, meus irmãos, é que o que ele fez foi premeditado. Judas agiu premeditando o seu ato. Judas agiu de forma pensada, refletida. Foi um pecado elaborado, abraçado, conscientemente por ele. E como é que nós podemos observar isso no texto? Eu vou dizer para vocês, há duas palavras aqui que entregam o que eu acabei de mencionar. Primeiro, a palavra indo. Segundo, a palavra propôs. Propôs. Vejam novamente o verso 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo, ele toma a iniciativa. Ele dá o primeiro passo. E indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Quem fez a proposta? Foi ele. Você percebe? Não eram os inimigos de Cristo que estavam distantes e querendo matá-lo por inveja, por causa de como a multidão olhava para Jesus e de como Jesus atraía a atenção das pessoas e de como Jesus quebrava alguns dos paradigmas que eles impuseram, que não estava na revelação de Deus, mas nas suas tradições que lançavam um fardo pesado mesmo sobre as pessoas. Eles odiavam Jesus, porque viam em Jesus um rival, viam em Jesus alguém que competia com o prestígio deles. Eles odiavam Jesus porque, por mais que Jesus provasse ser o Messias enviado, o Filho de Deus escolhido, para eles, meus irmãos, era algo extremamente difícil reconhecer o seu próprio orgulho, se quebrantar, admitir seu próprio engano, seu erro, seu pecado.
Mas não são os sacerdotes quem vão até Judas e fazem a proposta. É Judas quem vai até os sacerdotes e pergunta para eles: o que é que vocês querem? O que é que vocês me dão? Que vantagem eu tenho se eu entregar o mestre? Essa é a colocação que é feita aqui. E nós também podemos perceber, meus irmãos, que houve essa premeditação, porque ele fez essa pergunta que eu acabei de mencionar, e porque no verso 16 diz que, e desse momento em diante, o que é que Judas fez? Ele buscava uma boa ocasião para o entregar. Você percebe o que é um ato premeditado? Ele pensou nisso antes, ele teve uma ideia, ele procurou os inimigos de Jesus Cristo, foi até eles, perguntou o que ele poderia ganhar em troca para atrair Jesus, e depois há um lapso de tempo depois disso, em que ele fica pensando e procurando uma hora, um momento, uma oportunidade mais adequada para entregar Jesus. Isso é odioso, ao extremo. É um ato premeditado. Para efeito comparativo, considerando a nossa última mensagem, considerando o contexto da crucificação ou o contexto da Páscoa, notem que é diferente do pecado que foi cometido por Pedro. É bem diferente. Porque o pecado que Pedro cometeu, quando ele negou que conhecia Jesus, não, eu não o conheço, quando ele praguejou, quando ele jurou, nós estudamos aqui. E ele afirmou que não conhecia Jesus, que não era um dos dele. Quando Pedro fez isso, meus irmãos, é claro que a sua atitude trouxe consternação. É claro que a sua atitude foi lamentável. É claro que foi um instante de fraqueza. Mas Pedro não tinha a pretensão de fazer o que ele fez. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tanto que quando Jesus revelou, esta mesma noite você me negará 3 vezes. Qual foi a reação que Pedro teve diante dessa informação? Ele negou que isso aconteceria e negou de forma sincera. Ele negou com veemência total. Ele chegou a dizer: não, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu irei contigo até a morte. E ele estava sendo honesto quando disse isso. Não havia no seu coração esse desejo de trapacear ou de trair as suas próprias palavras. Aquelas eram realmente as suas intenções. Ele queria seguir com o mestre até o fim. Quando ele fez essa declaração, ele estava sendo sincero. Aqui não. Aqui Judas procede com uma malícia abominável. E ele se propôs voluntariamente a fazer o papel mais asqueroso que um mortal jamais fez nesse mundo e em todos os séculos. Uma outra razão pela qual o que Judas fez, meus irmãos, foi algo tenebroso, é que ele valorou muito mal e de uma forma consciente aquilo que era mais importante. Na verdade, ele recusou o tesouro de Cristo e preferiu o lixo no seu lugar. O que aquelas moedas eram, na verdade, eram lixo. Ele trocou Jesus Cristo por lixo desse mundo. Foi isto o que ele fez. Ele desprezou o Salvador pelo barato e pelo vil metal. Versículo 15. Que me quereis dar, e eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Sabe o que é que a gente pode extrair de lição disso aqui também? É que homens maus se perdem em sua loucura. Homens maus não sabem dar valor ao que tem valor. Homens maus tratam as coisas de Deus como coisas insignificantes. Homens maus não temem a Deus. Homens maus vão até a última consequência para alcançar os seus propósitos pecaminosos.
Homens maus são inconsequentes, são irresponsáveis. E aí, nós não temos apenas o exemplo de Judas. Vocês lembram de Esaú? Esaú é um sujeito na Bíblia que trocou o seu direito de primogenitura, que trocou a sua bênção por um prato de comida. Por um prato de lentilhas. Você consegue pensar em alguém que tenha uma noção tão parca, tão opaca, tão pequena, tão minúscula, de alguém que seja tão horrível a esse ponto de trocar a bênção de Deus por um prato de comida? Veja como esses personagens encaravam Deus. Vejam como Judas olhava para Jesus, ou como Esaú pensava em Yahvé. E meus irmãos, pode ser que isso seja assustador para nós no primeiro momento, mas eu repito a ênfase que dei no início da mensagem. Há muitas pessoas que tratam Deus assim. Há muitas pessoas que são capazes de trocar Deus por coisas muito menores, insignificantes. Há muitas pessoas que são capazes de vender a sua alma ao mal. Porque elas abdicam dos seus princípios, dos seus valores, de elementos que são cruciais da sua fé. Em busca de um tipo de satisfação, ou em busca de algo que as preencha de alguma forma, que faça sentido para elas de alguma forma, e ao mesmo tempo elas fecham os ouvidos e os olhos e elas se recusam a ouvir a palavra de Deus. E me deixem fazer algumas perguntas antes de passar para outras questões. O quão perto você tem andado de Jesus? Vejam que a proximidade do sagrado nos responsabiliza. Nos responsabiliza. Quanto tempo Judas ficou com Jesus Cristo? Os 3 anos de ministério dele. E você pode pensar que isso é pouco, né? 3 anos. 3 anos não é nada. Imaginem, minha gente, são 3 anos ao lado de Jesus. Não é ao lado de um homem qualquer. São 3 anos ao lado de Jesus. Irmãos, se Deus me desse a chance de passar 3 anos ao lado de Jesus, eu não queria viver mais nem um ano sequer. Nem um ano sequer na minha vida. 3 anos ao lado de Jesus Cristo, você já imaginou o que é isso? Lado a lado. Não dá para a gente dimensionar isso. Mas apesar de estar tão próximo de Deus, em um determinado aspecto físico, por assim dizer, já que Jesus estava encarnado, no coração havia uma distância que era a distância de um abismo. Um abismo imenso. O quão perto você tem andado de Jesus? Quanto tempo você é um cristão? Ou se assume assim? Por quanto tempo você tem feito parte da vida de uma igreja? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já orou ou ouviu orações? De quantos cultos você já participou? Eventos, programações? Quantas pessoas crentes você já conheceu ao longo da sua vida? O quão perto estas coisas têm te tornado de Deus? O que é mais triste é você perceber que é possível, por incrível que pareça, é possível tudo isso ter acontecido. E até hoje, alguém que experimentou estas coisas está ainda muito distante de Deus. E há algo que o autor da Epístola de Provérbios nos diz, aliás, de Hebreus nos diz, que eu quero também destacar lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6, do verso 4
ao verso 6. Vejam vocês, meus irmãos, como essa é uma palavra que deve nos trazer algum tipo de preocupação. Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, o autor diz assim que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Eu tenho que reconhecer, meus irmãos, esse é um texto difícil. Essa é uma passagem bastante delicada, difícil. Mas certamente essa passagem se aplica a Judas. Certamente se aplica a Judas. E certamente essa passagem se aplica a outros tantos, que eu posso não saber dizer, que eu posso não saber indicar, não é papel meu fazer isso. Mas há outros tantos que ouviram, que aprenderam, que experimentaram, que conheceram de perto, e se afastaram, e caíram, e apostataram. Se aplica a muitos desses. Então vejam o perigo dessas coisas. O autor também de Hebreus pergunta: o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O quão perto você tem andado de Jesus? Segundo lugar, segunda questão que eu gostaria que você pensasse aqui: cuidado com quem você se associa. Cuidado com as suas relações, com as relações que você estabelece. A aprovação de quem que você está buscando? A aprovação de quem? Quem são seus amigos mais próximos? Quem são? E por quê? Questione os seus motivos. Por quê? Cuidado com quem você se envolve. Porque pode ser que não tenha mais volta. Pode ser que em algum momento isso saia caro demais. Isso custe demais. E eu estou dizendo isso, irmãos, agora pensando na aliança de Judas com os sacerdotes. Quando Judas recorreu a eles, tentando se dizer com algum tipo de remorso, porque ele não teve arrependimento, mas tentando expressar um sentimento de culpa, os sacerdotes disseram para ele: o que nós temos com isso? O que é que nós temos contigo? Então, notem, pensem nestas coisas. Uma outra questão que eu gostaria que você refletisse. Uma coisa é o pecado acidental. Uma coisa é o pecado acidental na vida de um cristão. Outra coisa é o pecado premeditado, planejado, amadurecido na mente, no coração. Isso é fruto de um coração que está endurecido. Um coração que maquina, que pensa o que vai responder, como vai agir, como vai preservar o seu caminho no mal, como vai se esconder, o que vai argumentar para Deus ou para os outros. Cuidado, não brinque com o pecado e esteja atento a essa diferença. O crente peca, o crente escorrega, o crente tropeça, o crente pode cair e Deus o levanta. A vida com Deus é feita de um processo de santificação que vai exigir de nós algum sacrifício. Pela graça nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Porque Deus, na verdade, persevera a fim de que nós perseveremos. Deus nos guarda, Deus nos preserva para nós perseverarmos. Mas tome cuidado. Não fique achando que todo pecado é da mesma forma. Que não há gradação nos níveis e na gravidade dos pecados que nós cometemos. Que Deus perdoa qualquer tipo de absurdo que nós fizermos com um falso arrependimento. Porque Esaú buscou com lágrimas e não encontrou isso. Não encontrou lugar para misericórdia. Não fique achando que dá para fazer esse tipo de jogo com Deus. Não dá.
Judas percebeu isso da pior maneira possível. Uma outra questão. Saiba dar valor ao que tem valor eterno. Saiba dar valor ao que é eterno. Valorize a Deus e valorize o que Deus fez por você. E não foi pouco. Valorize Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz. Rejeite o mundo e os seus ardis. Algumas pessoas em quem você confia podem não necessariamente ser, de fato, seus aliados, suas aliadas, seus amigos ou suas amigas. E você não poderá contar com o apoio e a compreensão deles depois. Então, não troque Jesus Cristo por qualquer suposta vantagem temporal, confiança carnal, qualquer vantagem ou qualquer resultado que você está buscando, porque isso pode resultar em algum tipo de decadência e morte ao final. Meus irmãos, eu quero que você me siga agora, observando outros versículos para contarmos a história de Judas da maneira devida. Vá agora, ainda em Mateus capítulo 26, aos versos 20 a 25. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Irmãos, aqui o tempo vai se afunilando e vai se chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue. Jesus vai se assentar com os seus discípulos e vai ter uma conversa reveladora com eles. Ali, naquele contexto de comida compartilhada, indicando comunhão, e que culmina, inclusive, na celebração da ceia do Senhor. Enquanto comiam, diz o texto, o traidor vai ser indicado. É claro que aquelas palavras de Jesus: um de vocês me trairá, o que mete a mão no prato comigo me trairá. Essas palavras de Jesus arderam no coração dos discípulos. Provocaram uma grande tristeza no coração deles, dos discípulos fiéis, sinceros, dos verdadeiros crentes que estavam ali. Mais ainda, meus irmãos, eles devem ter ficado atônitos quando Jesus enfatizou, né? O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E aí, essa expressão aqui, ela pode ser melhor compreendida quando nós também entendemos a forma, o modo de se comer naquele contexto do Oriente, né, em que Jesus viveu, em que as pessoas compartilhavam o mesmo prato ou o mesmo recipiente, era uma mesma tigela, vamos assim dizer. Eles estavam ali na sua refeição pascal. Lembram? Se você observar alguns versículos anteriores, os discípulos preparam a Páscoa. Jesus diz que eles deveriam preparar a Páscoa. E eles preparam uma Páscoa à moda do judaísmo, dos judeus. E então Jesus está ali sentado com eles, e eles estão partilhando da mesma mesa. Há ali um recipiente, uma tigela, uma botija, e eles estão compartilhando aqueles elementos. Muito provavelmente um tipo de caldo, alguma coisa assim, e eles estão molhando, eles estão metendo a mão no mesmo recipiente. E Jesus diz: o que está metendo a mão no prato comigo, esse vai me trair. Ora, todos eles estavam fazendo isso. Mas, a partir daí, meus irmãos, Jesus faz uma declaração que, ao mesmo tempo em que traz terror para os que se perdem, renova a confiança de quem crê. Exatamente isso. Jesus faz uma declaração que causa pavor no descrente, mas causa
uma confiança, uma segurança maior da parte daqueles que creram de verdade nele. Ele diz no verso 24, o Filho do Homem vai como está escrito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, isso é tão forte que quando você vê nas Escrituras alguém em desespero, é possível que você encontre personagens dizendo assim, era melhor não ter nascido. Jó disse isso uma determinada vez, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E ali você percebe que é a loucura humana, é a mente humana afetada por outras coisas. Ou quando você vê Elias pedindo, tira a vida, tira a minha vida, ou qualquer coisa assim. São homens em desespero. Aqui não tem ninguém em desespero não, aqui é Jesus. Quem está dizendo isso é Jesus, não é um homem qualquer. Jesus está dizendo, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Seria melhor para ele, que ele nem tivesse nascido. Isso é um pavor. Imaginem o pavor dessas palavras, que terror isso daqui. Mas é real. O castigo que estava reservado para ele, a dor que estava reservada para ele, a morte que estava reservada para ele, a morte eterna, inclusive, não foi só o suicídio, mas o que vem na sequência. Meus irmãos, a sessão do nosso texto se encerra com Judas perguntando cinicamente, numa simulação daquilo que os outros fizeram de forma honesta. Os outros discípulos disseram, acaso sou eu? E todos eles estavam com medo, todos eles estavam abismados. Quando Judas pergunta, acaso sou eu, mestre? Isso aqui é cinismo puro. Isso aqui é falsidade. Isso aqui é fruto de um coração perverso. Acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, tu o disseste. E segundo o relato de um outro evangelho, é nesse momento que Jesus também diz ao traidor, o que tens de fazer, faz-o depressa. Como nada do que Jesus disse ou fez foi uma mera casualidade, e tudo tinha um claro propósito, nós podemos ressaltar alguns objetivos das suas expressões cortantes aqui. Primeiro, o que Jesus disse, meus irmãos, era uma palavra condenatória para Judas. Segundo, o que Jesus disse era uma palavra instrutiva para a igreja. Terceiro, o que Jesus disse era uma palavra de alerta para os crentes fiéis. Me permitam rapidamente comentar esses pontos. Primeiro, o que Jesus disse era uma palavra condenatória para Judas. Ficou claro isso, não é? Ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Meus irmãos, quando você lê todos esses versículos, você percebe que é como se Jesus estivesse encarando Judas e dizendo, eu sei o que você vai fazer, eu sei. Você pensa que me engana, mas você não me engana. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, provavelmente, quando Judas pergunta, acaso sou eu, mestre? Mateus dá a entender que ele é um dos últimos, se não o último a perguntar isso. É como se Judas fosse constrangido pelo fato dos outros estarem perguntando isso. E é como se ele quisesse, talvez, aí usar um último disfarce, camuflar seu sentimento. É como se ele quisesse dizer, talvez, Jesus não saiba. Certamente ele não sabe. Eu tenho que passar a impressão, eu tenho que passar a sensação de que eu não... Eu sei. O que você tem que fazer, faça logo. Faça depressa. Meus irmãos, não há como enganar Deus. Percebe? Algumas pessoas fazem as coisas achando que podem ludibriar Deus, manipular Deus, desviar a atenção de Deus, distrair Deus do que é realmente central. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele conhece seu coração, ele conhece sua mente, ele conhece sua intenção, ele conhece a sua palavra antes da sua palavra sair da sua boca. Ele sabe com o que está lidando. Às vezes nós é que não sabemos com quem nós estamos lidando. Deus sabe muito bem. Então Jesus traz aqui uma palavra condenatória
a Judas, eu acho essas coisas impressionantes quando eu as vejo na Bíblia. A palavra de Deus vem de uma forma muito direta a indivíduos maus, alertando-os, condenando-os, e ainda assim você percebe que a ação posterior deles é uma expressão contundente de dureza de espírito. A palavra de Deus veio a Caim antes de Caim matar Abel. Mesmo assim, ele traiu o seu irmão. A palavra de Deus, através do próprio Jesus Cristo, veio a Judas naquele momento, alertando do que estava para acontecer. E ainda assim, endurecido, ele traiu o seu Senhor e os seus irmãos. O que Jesus disse era uma palavra condenatória para quem está com o coração endurecido e com a mente cauterizada. Mas o que Jesus disse também era uma palavra instrutiva para a igreja. Muito instrutiva, meus irmãos. Sabe por quê? Porque, primeiro, ao destacar isso, ao revelar isso, ao desdobrar isso, Jesus está nos conscientizando do quão grande foi o seu sofrimento, a sua humilhação. Jesus foi traído por um homem que lhe era próximo. E isso não pode passar despercebido para nós. Não foi simplesmente a cruz, a coroa, os ímpios que o capturaram ou que o receberam, porque afinal de contas ele se entregou nas suas mãos. Não foi só Pilatos, um romano totalmente distante de Cristo, que lavou suas mãos. Mas foi o fato de que, dentre outras coisas, pessoas que lhe eram próximas o deixaram. Os seus discípulos o abandonaram. Pedro o negou. Os outros se arrependeram. Foram tratados e restaurados por Deus. Mas esse aqui, esse o traiu. Premeditadamente, malignamente. E sofreu a consequência do seu ato. Pensem no sofrimento de Cristo. Nós somos instados a levar em consideração, até para valorizarmos o que foi o sofrimento de Cristo. Até para entendermos o que é a Páscoa que nós celebramos. O que é a morte e a ressurreição do Cordeiro. O significado dessas coisas. Mas sabe por que essa é uma palavra instrutiva para a igreja também? Porque ela mostra a soberania de Deus. E a soberania de Deus, meus irmãos, não anula a responsabilidade humana. Jesus afirmou isso nesse único versículo. Ele diz: o Filho do Homem vai como está escrito. Está decretado. Há uma profecia. Deus não foi pego de surpresa. Ninguém me obrigou a isso. Ninguém manipula Deus. Então, há algo que está determinado. Eu vim para cumprir uma missão. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Eu digo para Judas: vá, cumpra o propósito que tem que ser cumprido. Deus é soberano. Então os homens maus, perversos, malignos, ímpios, eles não conseguem, meus irmãos, sobrepor o seu propósito pessoal ao propósito soberano de Deus. Eles não conseguem frustrar os planos de Deus, por mais que o tentem fazer. Então Deus é soberano. Mas nem por isso os homens são desresponsabilizados. No mesmo texto que Jesus disse: está escrito, é assim que tem que ser mesmo, ele também disse: ai daquele, ai daquele. Juízo de Deus sobre aquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Seria melhor não lhe ter nascido. E quando as Escrituras falam dessa forma, é porque Deus está dizendo: esse sujeito é responsável pelo que ele está fazendo. E ele está fazendo porque ele é mau, afinal de contas. E ele vai ser punido na devida proporção do seu ato. É isso. Soberania de Deus e responsabilidade humana nas Escrituras andam lado a lado, e isso é instrutivo para nós. Terceiro lugar, o que Jesus disse era uma palavra de alerta para os crentes fiéis. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus falou: um de vocês vai me trair. Quando Jesus disse: o que mete a mão no prato, esse me trairá, ele fez os discípulos se autoexaminarem. Acaso sou eu, Senhor? Seria eu? E isso é muito importante no contexto da Páscoa.
Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia e o que é que nós vamos dizer? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você é obrigado a levar diante de Deus, se você quiser participar dignamente do sacramento, você é obrigado a levar diante de Deus o seu pensamento, o seu coração, a buscar o perdão de Deus, a pedir: Senhor, limpa o meu coração, a minha mente daquilo que há de danoso, nocivo, prejudicial para mim, para a comunhão contigo, que eu quero permanecer. Então, quando os discípulos disseram: acaso sou eu, eles estão reconhecendo a sua fragilidade. Será que eu fiz isso sem perceber? Será que sou eu esse pecador miserável? Eles estão tentando encontrar uma explicação para aquela afirmação tão crucial. O autoexame é necessário. E vejam, meus irmãos, que isto é também bem diferente. Isso vai na contramão do que Pedro e os demais fizeram quando se comprometeram a permanecerem firmes, confiando em si mesmos. Nós estudamos domingo passado. Um dos erros que Pedro cometeu quando ele disse: Senhor, isso nunca vai acontecer, foi autoconfiança. Autoconfiança. Ele não confiou no que Jesus estava dizendo, inclusive. Ele confiou naquilo que ele entendia que podia fazer. Eu não vou fazer isso. E mesmo que os outros façam, eu não vou fazer. E aí nós dissemos: cuidado com a autoconfiança, lembram? Cuidado com a autoconfiança. Cuidado com as palavras nunca, sempre, porque nós não somos tão confiáveis assim, não. E a gente vê tanto crente dizendo: mas isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu com o irmão lá, pobre coitado, né? Comigo não. Não é como, né, aquele fariseu publicano, eu não sou como ele. Entendeu? Isso é um perigo terrível. Nós temos que nos examinar o tempo todo, irmãos. Será que nós estamos agindo certo diante de Deus? Será que nós estamos pecando? Será que não há pecados ocultos que o Senhor conhece, pelos quais eu tenho que pedir perdão? Será que eu não estou sendo muito duro e severo com os irmãos? Será que eu não estou usando um juízo temerário? Será que eu não estou sendo maledicente? Será que eu não estou mal intencionado? Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha... É o que você vai fazer aqui na ceia do Senhor. É o que você deve fazer. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, para participar dignamente do corpo e do sangue de Jesus. Senhor, será que eu não estou com o coração endurecido? Senhor, será que eu não estou dando mau testemunho? Será que eu não estou te negando entre os homens, dizendo que eu não te conheço? Mas, naquele contexto, Pedro e os demais confiaram em si mesmos e agiram de uma forma diferente. O que só mostra, meus irmãos, agora não, né? Agora aqui você percebe que eles estão conscientes, eles estão perguntando: acaso sou eu? Sou eu? Sou eu? Isso mostra algum grau de compreensão de que talvez eles possam ter pecado contra Deus, mesmo que eles não tenham a exata noção disso naquele instante. Ou estivessem prestes a fazê-lo, porque são fracos e se reconhecem assim. Agora, isso só mostra o quanto os homens podem ser ambíguos, dúbios nas suas crenças e nas suas definições. Nós precisamos muito de Deus, irmãos, e da graça de Deus. É o poder de Deus que nos mantém de pé, não se esqueçam disso. É a companhia de Jesus que nos basta e que nos é suficiente, não se esqueçam disso. Confie em você mesmo, eu disse isso domingo passado. Revele autoconfiança, ore para você mesmo e exalte a si próprio. Você está prestes a cair, você está a um passo da queda. Os crentes conscientes se aproximam de Deus com humildade, e é impressionante, quanto mais próximo você está de Deus, mais você vai tendo consciência da sua limitação, da sua fragilidade, da sua pequenez. Quanto mais você se aproxima de Deus, é impressionante, você vai se sentindo ainda mais minúsculo. Quanto mais distante você está de Deus, maior você se sente.
mais você quer projetar o seu nome, mais você se vê como melhor do que os outros. Agora a história vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos. E ainda no capítulo 26, do verso 47 ao 50, nós encontramos aí um relato de que falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Novamente nós temos uma ênfase de que Judas era um dos 12. Novamente nós o vemos na companhia dos sacerdotes e dos anciãos. Agora nós temos o sinal execrável, né? O beijo, que indicaria, naquele contexto do Oriente, afeto, proximidade, amizade. Ali indicou a mais pura falsidade, desejo homicida e algo de muito maligno. Tinha algo de muito maligno naquele beijo. Provérbios diz que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. É isto. Jesus aceita o beijo. É impressionante a humilhação de Jesus e a forma como Jesus passou por essas coisas. Ele aceita o beijo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele se permite ser beijado por Judas. E ele não apenas aceita o beijo, como ele o chama de amigo. Isso aqui, irmãos, é o equivalente, é uma palavra equivalente a companheiro. E ela tem o intuito de provocar e de fazer pesar a consciência de Judas. Amigo. Porque quem beija é amigo. É quem está próximo. É quem tem comunhão. Amigo, para que viesse? Jesus está fazendo pesar a sua consciência e jogando com as palavras como ele sabia muito bem fazer, para tocar ou para condenar, inclusive, o coração desses infelizes. No caso aqui de Judas. Irmãos, agora nós temos um desfecho trágico para encerrar. No capítulo 27, do verso 3 a 5, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que triste fim de alguém que durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo andou com ele. É inimaginável que alguém termine dessa forma, tendo tido de perto a companhia do Salvador por tanto tempo e de forma tão intensa. Esse foi o fim de Judas. O final da vida de Judas nos ensinam 4 lições. Eu não vou me estender, vou apenas mencionar. Primeiro, nós não podemos confiar em nossas percepções e nem em nossos sentimentos. Quando Judas mais ou menos caiu em si, não plenamente, a Bíblia diz que ele teve remorso. É um remorso que de nada adiantou. E não confunda as coisas. Ter remorso, ter uma percepção do erro, ter uma percepção distante da culpa, não é o suficiente para expiar o nosso pecado. Então, não se deixe enganar por suas próprias percepções, análises ou sentimentos. Remorso não é arrependimento, não traz salvação. Não significa vida com Deus, restauração, nem coisa alguma. Nem mesmo consciência do seu próprio pecado. Segundo lugar, nós não podemos confiar nos homens.
Não podemos confiar em nossos sentimentos e percepções, remorso. Nós não podemos também confiar nos homens. Judas vai até os sacerdotes e os anciãos e os sacerdotes o abandonaram. O que é que nós temos a ver com a sua vida? O que é que nós temos contigo? Você fez um pacto, você nos procurou, você propôs. Nós lhe demos o que você queria, o que você pediu. As suas 30 moedas são suas. Mas eu pequei, traindo sangue inocente. E, meus irmãos, traduzindo isso na linguagem de hoje, os sacerdotes disseram: azar o seu. Azar o seu. O que é que eu tenho a ver com isso? Por que você me importuna com isso? Resolva o seu problema com Deus, para lá, com quem você quiser. Não é conosco. Nós não podemos confiar nos homens. Não podemos confiar nos homens. Não nesse sentido, tá, irmãos? Não no sentido de fazer do homem um porto de segurança, um refúgio para onde nós podemos nos abrigar. Fazer da carne mortal o nosso braço forte. Entender que a salvação vem dos homens. Ou qualquer coisa assim. Entender que os homens vão nos ajudar nos nossos problemas com o Criador. Não dá para confiar nos homens aqui. Terceiro, nós não podemos confiar nos tesouros desse mundo. 30 moedas de prata. E daí? E daí? Para que serviram? O que é que Judas comprou com aquelas 30 moedas de prata? Que roupa melhor que ele vestiu por causa daquelas 30 moedas? Que carro que ele comprou? Que viagem que ele fez? Com quem que ele se casou? O que adiantou aquelas 30 moedas de prata? Para ele, virou lixo, literalmente. Os sacerdotes não quiseram. E ele jogou no chão, no pátio. Não dá para confiar nos tesouros desse mundo, meus irmãos. Nosso verdadeiro tesouro é Cristo. Quando você troca Cristo por qualquer outro tesouro, entre aspas, inferior, aquilo que poderia ter algum valor perde completamente o sentido. Perde completamente o sentido. Só Deus tem sentido transcendente, maior, mais profundo. Em último lugar, nós não podemos confiar em qualquer das nossas próprias ações para sermos redimidos. Não é jogando as 30 moedas no chão que você vai conseguir a expiação. Não é. Então, nós não podemos confiar em nossas percepções e sentimentos, nós não podemos confiar nos homens, nós não podemos confiar nos tesouros desse mundo, nós não podemos confiar nas nossas próprias iniciativas ou atitudes tentando nos redimir. Nós só podemos confiar no sacrifício de Jesus na cruz e na graça de Deus que nos é concedida pelo seu Espírito. Nós só podemos confiar na iniciativa de Deus, não na nossa. Vocês lembram como é que eu iniciei o sermão dessa noite? Nós iniciamos aqui perguntando: quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Eu quero dizer para você que a sua alma custou um preço muito caro. Muito caro. Muito mais do que 30 moedas. Muito mais do que os tesouros ou as riquezas infinitas que nós pudermos colocar aqui nesse mundo. Muito mais. O valor da sua alma, da sua salvação, da salvação coletiva do povo de Deus, foi algo tão caro, tão elevado, que o cosmos inteiro, o universo inteiro, não se compara em termos de proporção e de valor. Quem morreu na cruz por mim, quem morreu na cruz por você, foi o Filho de Deus, foi o Senhor soberano, perfeito, santíssimo. Foi Ele quem se entregou por nós e Ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e Ele ficou satisfeito. Satisfeito. Eu os comprei, Ele disse. O preço está pago, Ele diz. É o alto preço. Esse é o alto preço.
custou o sangue do Cordeiro. Jesus deixou o túmulo para subir aos céus. E você passou da morte para a vida. Você passou da morte para a vida. Na morte de Cristo, a morte foi destruída. Que Deus nos abençoe. Amém.